Olá, muito bom dia para você de Mato Grosso do Sul. Está começando o Semear MS, o seu programa rural da TV Hit. E no programa de hoje você confere: pequenas no tamanho, gigantes na importância. Nós vamos mostrar porque as abelhas são essenciais para a produção de alimentos e para o futuro da agricultura. A importância maior das abelhas é a polinização, tanto para a produção agrícola quanto para a conservação ambiental. Uma tecnologia simples e acessível está ajudando pequenos produtores a produzirem peixes, hortaliças e frutas no mesmo espaço. Você vai conhecer o Sisteminha da Embrapa. O Sisteminha Embrapa é um sistema integrado de produção de alimento, que tem a piscicultura como motor ou coração desse sistema. Porque a partir da irrigação das plantas com água rica de nutrientes, que é o resíduo dos peixes, a gente consegue produzir hortaliças e fruteiras sem depender de insumo externo. No bate-papo com o produtor, nós vamos entender o que fazer com o solo após a colheita do milho e como preparar a área para a próxima safra de soja. E se ele não deu ao híbrido as condições que ele precisava, ele pode ter consequências na colheita que sejam perdas de grãos. Então ele tem agora a chance de acertar na regulagem da colhedeira para evitar ou diminuir essas perdas na colheita. E mais, no quadro Paixão pelo Agro, a história de uma família que transformou o artesanato em couro em um legado que atravessa gerações. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. Pequenas no tamanho, gigantes na importância. As abelhas são responsáveis por uma parte essencial da produção de alimentos e têm papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. Mas essa redução das populações tem acendido um alerta sobre a necessidade de preservação. Elas são pequenas, mas exercem um papel fundamental para a produção de alimentos e para a preservação do meio ambiente. As abelhas são responsáveis pela polinização de diversas culturas agrícolas e contribuem diretamente para a manutenção da biodiversidade. Um trabalho silencioso, mas essencial que impacta diretamente o campo e a mesa dos consumidores. A importância maior das abelhas é a polinização, tanto para a produção agrícola quanto para a conservação ambiental, né? Porque as abelhas evoluíram junto com as plantas. Então a gente precisa de uma diversidade grande de abelhas. Tanto abelhas africanizadas, que já estão adaptadas ao nosso bioma, nosso país, quanto as abelhas sem ferrão. Uma planta polinizada, ela tem muito mais fruto, por exemplo, se for cereais, a quantidade de óleo e semente será maior. Se for fruta, o tempo de prateleira é maior, o sabor é acentuado, a coloração é acentuada, então aquele produto tem um valor agregado maior. A perda de habitat, o uso incorreto de defensivos e as mudanças climáticas estão entre os principais desafios para a sobrevivência das abelhas, o que torna o trabalho de conscientização ainda mais importante. Para quem deseja entrar nesse ramo, o interesse pela atividade precisa vir acompanhado de planejamento e alguns cuidados antes de começar. Ela tem que verificar a área onde ela está. Principalmente na apicultura, que a abelha ela tem uma área de forrageamento, de voo, né, para procurar alimento bem ampla. Uma abelha da Apis mellifera, ela pode voar 2 quilômetros, 3, dependendo se no entorno da colmeia não tiver alimento adequado, em diversidade e quantidade, ela procura mais longe. Então a pessoa tem que verificar a água, a florada diversa que ela tem na sua propriedade e se não tem contaminantes, que seriam agrotóxicos. Se ela tiver a 100 metros uma lavoura que tenha muita quantidade de agrotóxico, essa atividade ela é comprometida.
De acordo com a Embrapa, cerca de 75% das culturas agrícolas no mundo dependem em algum grau da polinização realizada por animais, principalmente as abelhas, que são essenciais para a produção de alimentos e o equilíbrio ambiental. Sem elas, grande parte da produção de alimentos simplesmente não existiria, o que colocaria em risco o futuro da agricultura e do próprio ecossistema. É o que está acontecendo hoje no mundo. Nós estamos sem espaço para as abelhas fazer, estão vindo para a cidade, morar nas residências, nos postes das empresas elétricas, por falta do teu mato e ainda a falta de conhecimento da importância das abelhas para o sistema agrícola. A apicultura vai muito além da produção de mel. A atividade une geração de renda, sustentabilidade e preservação, com impactos diretos na agricultura e na produção de alimentos. Em um cenário de alerta sobre a redução das abelhas, o trabalho de apicultores e entidades de apoio ganha ainda mais importância para garantir que esses polinizadores continuem exercendo um papel essencial no campo. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. De 2 a 3 de julho, acontece o 6º Fórum da Pecuária Sustentável em Mato Grosso do Sul. O evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e representantes da cadeia da carne para discutir os desafios e as oportunidades da pecuária sustentável, com debates sobre inovação, rastreabilidade e competitividade. De 3 a 5 de julho, acontece o Pantanal Tech em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, considerado um dos maiores eventos de inovação e produção sustentável do estado. O Pantanal Tech reúne vitrines tecnológicas, painéis, oficinas, capacitações e oportunidades de negócios voltados ao Pantanal e agronegócio sul-mato-grossense. No dia 21 de julho, acontece o Workshop Pecuária Competitiva. O encontro é voltado a produtores e profissionais que buscam mais eficiência, rentabilidade e resultados na pecuária, com palestras e troca de experiências sobre gestão e tecnologias para o setor. Ainda em julho acontece o Seminário Campo das Ideias 2026. O evento reúne produtores, pesquisadores e especialistas para debater sustentabilidade, mercado, inovação e os desafios que estão moldando o futuro do agronegócio brasileiro. No próximo bloco, você confere como uma ideia simples pode transformar uma pequena propriedade. Você vai conhecer o Sisteminha da Embrapa, uma tecnologia que aproveita melhor a água, integra diferentes produções e ajuda famílias rurais a produzirem mais alimentos em áreas reduzidas. E mais no Paixão pelo Agro, uma história de resistência e continuidade. Depois da perda de quem deu início ao negócio, uma família decidiu manter acesa a chama de uma tradição que há mais de 20 anos faz parte da rotina de pecuaristas e homens do campo em Mato Grosso do Sul. O Semear MS volta já! Cansado de altos custos e baixa produtividade? Quer melhorar a fertilidade do seu solo e produzir mais? Então, conheça o biofertilizante OrganoGreen. Rico em carbono orgânico e com alta carga biológica, fortalece o solo e garante nutrição completa para suas plantas. Com o OrganoGreen, você aumenta a produtividade, reduz custos e ainda cuida do meio ambiente. Solo fértil é lucro certo. OrganoGreen. Mais vida para o seu solo. Estamos de volta! Uma tecnologia simples, sustentável e acessível está chamando a atenção no meio rural. Desenvolvido pela Embrapa, o Sisteminha integra a criação de peixes e a produção de alimentos em um modelo que ajuda a reduzir custos, aumentar a produção e a gerar renda para a família.
Produzir peixes, hortaliças e frutas utilizando a mesma água é possível. Essa é a proposta do Sisteminha Embrapa, uma tecnologia social desenvolvida para tornar a produção de alimentos mais eficiente e acessível aos pequenos produtores. O modelo integra diferentes formas de produção em um mesmo espaço, aproveitando melhor os recursos e ampliando as possibilidades de produção, mesmo em áreas reduzidas. O Sisteminha Embrapa é um sistema integrado de produção de alimento, que tem a piscicultura como motor ou coração desse sistema. Porque a partir da irrigação das plantas com água rica de nutrientes, que é o resíduo dos peixes, a gente consegue produzir hortaliças e fruteiras sem depender de insumo externo, né? O fertilizante das plantas, ele vai estar como bioinsumo diluído na água. Na prática, o modelo também contribui para uma alimentação mais variada no campo. Com a produção de diferentes alimentos em um mesmo espaço, as famílias passam a ter mais opções para o consumo diário, com produtos frescos e produzidos na própria propriedade. O excedente ainda pode ser comercializado, gerando uma fonte de renda extra. E quando a gente chegou no Nordeste, em 2008, no Piauí, o problema lá era a fome mesmo, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e com fome. Então a ideia foi estruturar a partir do tanque de peixe, a partir dessa água rica de nutrientes que sai do tanque de peixe, fazer um plantio de hortaliças, de bulbos, tubérculos que possam completar a questão nutricional, da exigência nutricional de uma família, e isso cumprir essa necessidade em quantidade e qualidade de nutriente para uma família de em torno de 5 pessoas. Com baixo custo e um aproveitamento inteligente dos recursos, o Sisteminha Embrapa mostra que é possível produzir peixes, hortaliças e frutas na mesma área, uma tecnologia que une sustentabilidade, segurança alimentar e geração de renda para as famílias do campo. O Sisteminha incentiva práticas como compostagem, adubação orgânica e o uso racional dos recursos naturais. A tecnologia tem sido adotada em diferentes regiões do país devido à facilidade de implantação e à capacidade de adaptação a diversas realidades produtivas. Começou no Nordeste, lá no semiárido, e dali espalhou para o Brasil inteiro, né? A nossa região, em mais ou menos uns 2, 3 anos que chegou aqui no MS. Principalmente, então, nós estamos com trabalho ali na aldeia Jaguapiru, e na Bororó e no Panambizinho. Vamos chegar aí nos 10 sisteminhas implantados logo mais. Mas ela tem o grande polo de sisteminha no Brasil é no Nordeste, estado do Piauí e Maranhão. O Sisteminha tem despertado o interesse de produtores que buscam diversificar a produção e aproveitar melhor os recursos disponíveis, uma alternativa que traz mais oportunidades para as famílias rurais. Em um tempo de produção industrial e tecnologia, uma família de Dourados mostra que a tradição e o trabalho manual continuam tendo valor. Há mais de 2 décadas, uma selaria produz peças artesanais utilizadas no campo e mesmo após a perda do fundador, a família decidiu manter vivo o legado construído com muita dedicação e amor ao ofício. Há 26 anos, uma selaria começava a escrever sua história em Dourados. Fundada por Giovanni, a produção de peças em couro nasceu de forma artesanal e, ao longo dos anos, se tornou referência para quem vive e trabalha no campo. Celas, arreios, cabeçadas e outros acessórios continuam sendo produzidos com técnica e cuidado. Meu pai começou a trabalhar com selaria depois que ele largou a faculdade de matemática. Ele fazia na Federal daqui de Dourados. E o meu avô achava que não era uma boa ocupação para ele, porque, querendo ou não, ele não trabalhava. Ele teve que largar a faculdade para se virar. Ele começou trabalhando na loja com um amigo dele, não nessa loja, na loja do amigo dele, fazendo com couros. Daí, quando ele juntou um dinheirinho, ele comprou esse terreno, que na época era uma oficina de caminhão, então era só um espaço vazio e uma casinha de madeira do fundo. Depois disso, ele foi crescendo, né? Foi aprimorando tudo. Foi trabalhando, construiu a casa, depois construiu a loja, foi comprando produto, enchendo de coisa e aumentando o funcionário, foi conseguindo as coisas dele. E eu cresci nesse meio termo aí, né? Daí quando eu cresci, a gente ainda era bem, quando eu nasci, a gente ainda era bem, vamos dizer assim, menos abastado. Então, às vezes não jantava, às vezes não almoçava.
Mas ele me criou em cima dessa mesa aí. Cresci trabalhando com ele, fazendo coisinha. Ganhava R$2 para fazer uma trança de uma rédea, alguma coisa, ajudando ele. Mas a história da família também passou por um momento difícil. Após sofrer um acidente, Giovanni veio a falecer em 2022. Diante da perda, a esposa, o filho e os funcionários decidiram dar continuidade ao negócio, mantendo vivo o legado deixado pelo fundador. Na verdade foi bem difícil, né? Porque querendo ou não eu ter crescido aqui, eu não tinha gosto nenhum por isso aqui. Eu olhava isso aqui e falava, não quero isso para mim. E minha mãe é a mesma coisa, ela trabalhava no hospital. Daí quando ele morreu, teve que largar tudo, né? A gente para dar toque nisso aqui. E foi a parte mais difícil, porque a gente não sabia de nada, não sabia trabalhar num couro, trabalhar em cima da mesa, não sabia o nome das peças que vendia aqui, foi bem difícil. Mas aprendemos na marra, né? Embora a tecnologia tenha modernizado diversos setores, o artesanato continua movimentando a economia brasileira. Segundo dados do Sebrae, mais de 8 milhões de pessoas têm o artesanato como fonte de renda no país. E em negócios como este, cada peça carrega não apenas o trabalho manual, mas também a história e a tradição de uma família. Na verdade foi bem gratificante, porque eu trabalhei com ele, estava trabalhando com ele aqui um tempo, só que eu morava numa vila longe, estava meio distante daqui, né? E para mim não estava sendo viável, eu estava vindo de carro, que o gasto era muito, né? Aí surgiu a oportunidade de eu voltar para a fazenda. Aí eu voltei para a fazenda. Aí com uns 4 meses, ele faleceu. Aí eu até fiquei assim, porque ele queria até passar para mim a parte da selaria, né? Na época eu estava trabalhando com ele, ele queria arrendar para mim a parte da selaria e ele queria trabalhar só aqui para frente, na parte da venda. E, na verdade, no fim, acabei voltando para cá. Hoje, a produção segue nas mãos de quem ajudou a construir essa história. O processo continua sendo artesanal e exige paciência, técnica e muita atenção aos detalhes. Do corte do couro ao acabamento final, cada peça passa por diferentes etapas até ficar pronta. Eu, desde meus 13 anos, eu aprendi a fazer traia. Trabalhava numa fazenda, mexia com gado. Só que tinha um pessoal lá que mexia com traia e eu ficava vendo e eu gostava. Meu avô já foi traíro também, mas eu nunca aprendi nada com ele. Porque eu morava longe nessa época e aí eu via o pessoal fazendo lá, traia do serviço mesmo, e eu gostava e chegava em casa e o restinho de couro que sobrava desde lá eu pegava e eu aprendi assim, sozinho, na verdade, né? Pela vontade mesmo. Mais do que fabricar peças em couro, a família preserva um conhecimento construído ao longo dos anos, uma tradição que resiste ao tempo e segue encontrando espaço em um mercado cada vez mais industrializado. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. A colheita do milho está avançando e o produtor já começa a planejar os próximos passos da propriedade. Braquiária, sorgo, trigo, soja e os cuidados com a tiguera do milho. O que fazer agora para proteger a próxima safra e produzir mais? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo pesquisador Gessi Secom. O Semear MS volta já. Cansado de altos custos e baixa produtividade? Quer melhorar a fertilidade do seu solo e produzir mais? Então, conheça o biofertilizante OrganoGreen. Rico em carbono orgânico e com alta carga biológica, fortalece o solo e garante nutrição completa para suas plantas. Com o OrganoGreen, você aumenta a produtividade, reduz custos e ainda cuida do meio ambiente. Solo fértil é lucro certo. OrganoGreen. Mais vida para o seu solo. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é os cuidados da colheita do milho, de olho aí no plantio da soja. E para falar desse assunto, a gente convidou o engenheiro agrônomo e pesquisador Dr. Gessi Secom, da Embrapa Agropecuária Oeste. Doutor, com esse avanço aí da colheita do milho, quais devem ser aí os principais cuidados, né, que o produtor rural deve tomar aí nesse primeiro momento? Muito bom dia para você.
Bom dia, Valéria, bom dia a todos. Como o próprio nome já diz, colheita, né? Então agora ele tem as consequências daquilo que ele fez. Normalmente o agricultor procura um híbrido de milho daqueles mais produtivos. Via de regra, estes híbridos também são mais exigentes, seja em fertilidade, seja em sanidade, seja luz. E se ele não deu ao híbrido as condições que ele precisava, ele pode ter consequências na colheita que sejam perdas de grãos. Então ele tem agora a chance de acertar na regulagem da colhedeira para evitar ou diminuir essas perdas na colheita. Então agora é uma oportunidade para ele reduzir o efeito se ele não fez o que tinha que ser sido bem feito. Outra preocupação, doutor, é o milho tiguera, né? Eu queria que o senhor explicasse, né, para a gente um pouquinho sobre o que é o milho tiguera e por que ele está se tornando aí uma preocupação, né, para o produtor rural. Pois é, as perdas na colheita geram sementes, grãos, na verdade grãos, né, uma separação entre grãos e sementes, mas esses grãos podem germinar depois. E o que acontece é que nós temos algumas pragas. Por exemplo, o agricultor se preocupou muito com o controle do percevejo durante a cultura do milho e com isso controlou também outras pragas, incluindo a cigarrinha do milho. E o que tem de interessante nestas perdas na colheita? As plantas de milho estarão no campo, seja antes ou seja depois da soja. Excepcionalmente, nós estamos com mais chuva agora no inverno do que lá em março, quando ele plantou, este ano. Não é normal. E essas sementes, esses grãos que caem no chão, eles germinam e geram plantas. A cigarrinha do milho, a Dalbus maides, ela sobrevive em diversas espécies, mas ela é endofítica, ela só se reproduz em plantas de milho. Então, como ela tem um ciclo aí de 80 a 100 dias, o agricultor precisa estar atento para evitar perdas na colheita, reduzir a quantidade de grãos caídos no chão, que serão plantas tiguera durante a lavoura da soja. Essa é a relação, então, né, doutor, entre o milho tiguera e a cigarrinha, né, que é uma das principais pragas aí, né, da colheita. Sim, eles fazem um par perfeito, né? É importante ressaltar que ela sempre existiu em lavouras de milho, mas como eram utilizados inseticidas para controle da lagarta, Spodoptera frugiperda, esses inseticidas controlavam também esta cigarrinha. Com o advento dos BT, Bacillus thuringiensis, que tem a toxina que controla, que não deixa a lagarta se reproduzir no milho, diminuiu a aplicação de inseticidas e apareceu esta cigarrinha. Então, o agricultor preocupado com percevejo e não com lagarta, e aí os entomologistas que me desculpem se eu estiver exagerando um pouco, mas uma praga, um inseticida. Então, quando utilizou o inseticida para percevejo, não controlou cigarrinha. Então, essa mudança, o agricultor hoje está se adaptando, porque parece que as tecnologias BT não estão mais tão eficientes como estavam. Então, teve que lançar mão de outros inseticidas que, por via de regra, também vão controlar a cigarrinha do milho, agora no milho. Mas na planta tiguera há de se ter mais cuidado ainda, porque essa ponte, que de 80 a 100 dias, precisa ser feita. Importante que, se o agricultor, mesmo que tenha tiguera agora, a cigarrinha vai sobreviver, mas o ciclo da soja é suficiente para reduzir essa população de cigarrinha. Mas ele também não pode ter uma infestação tão alta, porque as plantas tiguera, elas não estão só na lavoura. Elas estão na beira de rodovia, em qualquer lugar que a gente imagina que passou o caminhão e perdeu o grão de milho, e quando na condição de umidade vai germinar. E a cigarrinha parece que ela pressente que lá tem milho novo. E aí vai lá, né? E ela vai lá e completa o ciclo. Nossa, preocupante, né, doutor? Não dá para te convidar aqui e sem perguntar para o senhor, né, de uma das principais técnicas aí, né, que o senhor é referência, que é o consórcio, né, milho e braquiária. Queria perguntar para o senhor, né, para o senhor explicar um pouquinho dessa técnica e também dizer o que há de novidade, né, para esse ano. Valéria, o consórcio milho com braquiária, a gente estudou um pouco pensando em cobertura de solo. Não existe um patrimônio maior do que o solo para o agricultor, para a nação brasileira, para o mundo, né? E cobrir esse solo com palha para evitar o impacto da gota, da chuva, que tem uma energia muito grande e leva embora os nutrientes,
Nós trabalhamos um pouco e sempre pensando como agricultor. Na época, 2010, 2007, 2008, 2010, quando teve o primeiro zoneamento agrícola de risco climático para milho consorciado com braquiária, o milho era plantado em espaçamento mais largo, 80, 90 centímetros entre linhas. Então a braquiária crescia mais até a colheita do milho. Hoje, via de regra, a maioria dos híbridos, a maioria das lavouras de milho estão no espaçamento mais reduzido, 45, 50 centímetros entre linhas, porque isso facilita o plantio de milho e da soja no mesmo espaçamento. Com isso, o milho passou a fazer um sombreamento mais rápido sobre a braquiária. A ponto de nós chegarmos com a colheita do milho, o milho produzindo 9 a 10 toneladas, então esse é o grande salto. O milho continua sendo o maior produtor de palha e a braquiária produzindo aí 500, 600 quilos de massa seca até a colheita do milho, porque o milho sombreou ela. Então, o que tem de novo hoje? Que o agricultor precisa ficar atento, porque por que o consórcio milho-braquiária dá certo? O milho é uma cultura anual, tem crescimento rápido. A braquiária é uma cultura perene, ela investe em raiz primeiro, tem um crescimento lento. Na colheita do milho eles se combinam e a braquiária começa a fazer a sua parte. Então, se o agricultor colheu o milho e fica naquela agonia de plantar a soja e vai querer dessecar a braquiária logo em seguida, ele perde todo o benefício da braquiária, que é após a colheita do milho. Então, eu fico muito satisfeito porque hoje, ironicamente, o agricultor está pensando em germinação de sementes de braquiária. Até pouco tempo só se falava em viabilidade. E pensa em herbicida para supressão da braquiária. Mas ajustar a população de plantas de braquiária é o primeiro princípio de ter duas culturas na mesma área, semeadas no mesmo momento. E até para o pessoal que está em casa, né, poder entender melhor, eu queria que o senhor explicasse para a gente as principais vantagens aí da braquiária, né, nesse sistema. O interessante é que nós estamos numa região, o Brasil como um todo, onde tem soja no verão e milho depois, seja safrinha ou seja segunda safra, eles são plantados, o milho e a braquiária, na mesma operação, porque nós precisamos economizar em cada operação, e a braquiária germina junto com o milho. O milho faz a sua contribuição, mas a braquiária, ela cresce raízes, e como nós estamos em janeiro, fevereiro, março, plantando milho, fevereiro predominantemente a época mais indicada pelo zoneamento, depende da sua região, onde está, né? A braquiária vai crescer, a chuva diminui de março para julho, esse ano está uma exceção, ela diminui e a superfície do solo vai perdendo umidade e a raiz da braquiária vai crescendo junto com a água que está no perfil do solo. E esta braquiária crescida junto com o milho, agora nessa época, junho, julho, agosto, nesse período de entre safra, por mais que a gente não perceba, mas ela está crescendo raiz no perfil do solo. Ela faz essa comunicação. Olha. Solo, planta, atmosfera. Que da atmosfera que vem aquela chuva intensa, a braquiária ameniza o impacto. Então, o efeito da braquiária, ele não é nada milagroso, mas é um princípio fundamental de cobertura, para evitar o impacto da gota, e crescimento de raízes no perfil do solo, para facilitar a infiltração e armazenamento de água. Porque as raízes de braquiária são mais finas do que as raízes do milho. As raízes de milho são tão eficientes ou mais eficientes na absorção de água, da entrada de água no solo, mas os canais das raízes de braquiária são tão finos que eles fazem com que o solo tenha mais água por mais tempo depois de uma chuva. Olha, bacana, né? E acaba aí hidratando, né, esse solo, mantendo ele hidratado por mais tempo. É uma técnica aí de sustentabilidade que acaba ajudando o produtor rural a usar, de repente, menos química, né, doutor? O agricultor sempre quer o mais, né? Mas nós trabalhamos muito com a braquiária rusiziensis, que é de fácil dessecação. Quando eu comento os meus resultados, tem agricultor que não acredita. Por exemplo, dessecar braquiária rusiziensis com 2 litros de glifosato por hectare. Isso assusta qualquer agricultor, eles estão acostumados a gastar muito mais. Então, sempre pensar na economia, porque a braquiária vai proporcionar um ambiente para as culturas que vêm depois, via de regra a soja, que vai ter mais umidade no solo, não teve erosão, os nutrientes estão ali e a soja vai se aproveitar desse ambiente e vai ter maior produtividade. Então, o que eu quero dizer? Não dessecar esta braquiária, não eliminar a vida verde dessa braquiária,
enquanto ela está crescendo agora, junho, julho, agosto. Se vai plantar em setembro, então você vai mirar qual dia eu quero plantar a soja. E dali você vai planejar quantos dias antes você interrompe o ciclo desta braquiária para que ela venha fornecer esse ambiente favorável para a soja. Doutor, outra cultura agora também que vem ganhando muito espaço é o sorgo, né? E eu queria ver com o senhor acredita que o sorgo ele pode substituir o milho aí em algumas situações? Sim, o sorgo granífero, ele sempre esteve no radar dos agricultores. O que não tinha era comprador. Então hoje com as usinas de energia, etanol, a fabricação de DDG e DDGS, são proteicos para a ração, criou para o sorgo uma oportunidade que o agricultor vê. Então ele se encaixa muito bem em janelas, em períodos de plantio que para milho é mais arriscado. E aí volta o problema da cigarrinha do milho, que para sorgo isso não é problema. Então atrasou um pouco o espaço de plantio de milho, o sorgo é uma oportunidade para ser inserido num sistema de produção. Mas a gente sempre tem, enquanto cidadão, algumas ressalvas. Por exemplo, quando eu produzir mais sorgo, eu vou ofertar mais sorgo, vai diminuir a oferta de milho, vai aumentar o preço do milho, vai diminuir o preço do milho porque vai ter mais procura pelo sorgo. Então, quando se pensa só no mercado nacional, há um risco de saturação desses compradores que não são muitos. Mas já há sinais de exportação de sorgo. Países que estão inserindo o sorgo como subproduto para formulação de ração, então isso cria um mercado maior para o sorgo. Para o agricultor, especificamente, ele tem a opção de rotação de culturas e fazer um sistema produtivo mais sustentável. Mais sustentável que eu digo, menos inseticida, menos fungicida. E a venda do sorgo ela não é tão benéfica quanto a do milho, mas levando em consideração o custo de produção para a produção de sorgo e o custo para a produção de milho, o sorgo entra como uma espécie a mais para o agricultor fazer uma agricultura bem feita. Quando a gente fala também de rotação de culturas, né, que o senhor explicou aí, a gente vem na cabeça o trigo também, né, doutor, que já foi uma cultura até forte, que vem ganhando espaço aqui na nossa região. Onde é que a cultura do milho hoje, ela se encaixa aqui em Mato Grosso do Sul? Onde é que ela tem espaço aqui na nossa região? Pois é, o Mato Grosso do Sul já teve por volta de 400 mil hectares de trigo plantado. O trigo, diferente da braquiária, ele foi melhorado para produzir grãos. Então ele tem um sistema radicular pouco eficiente. Mas se nós considerarmos, colheu a soja, quando colheu esta soja? Vai milho, vai sorgo ou vai trigo? E aí quando se fala em trigo, a gente precisa pensar mais também em fertilidade do solo, altitude e temperaturas. São as condições, por exemplo, Ponta Porã, o sul do estado, que para sorgo tem algumas restrições, porque nenhuma espécie é milagrosa. O trigo se encaixa muito bem nessas semeaduras tardias e locais de alta fertilidade e que tem altitude também. Ele é de região fria, mas ele não suporta frio, por exemplo, no emborrachamento, próximo da floração, e aí pode ser problema. Então, essas semeaduras mais tardias, o agricultor consegue escapar dessa dificuldade que é ter o trigo como uma produtividade. Ele ainda não compete com o milho, mas plantado na sua época, o milho não compete com ele. Então é mais uma opção que o agricultor tem. Esta é uma cultura mais delicada para a nossa região, mas é uma opção para encaixar e ter o solo sempre coberto, não deixar que o solo fique exposto à chuva, ao sol. O produtor ele está sempre de olho na próxima safra, né? E aí eu queria que o senhor explicasse também para a gente sobre palhada e cobertura do solo, a importância, né, dessas técnicas aí já de olho na produtividade. O mundo biológico no solo, ele é um pouco complexo, é muito amplo e algumas pragas se sobressaem em algumas condições. Tem sido utilizado muito a braquiária exclusiva como cobertura, mas a inserção de uma leguminosa tipo crotalária, porque um dos problemas que se falou e que tem por aí são, dentre as pragas,
são os nematóides, em especial o Pratylencos brachyurus, as crotalárias são específicas para controlar ou para não multiplicar esses nematóides. Se ela estiver consorciada com uma braquiária, as duas fazem um par perfeito, porque a crotalária não permite a multiplicação do nematóide e a raiz da braquiária cria ambiente para os inimigos naturais dos nematóides sobreviverem. E você tem na próxima safra, que vai a soja, um ambiente favorável, sem tanto dessas pragas que acometem a lavoura. Mas interessante, Valéria, que no último trabalho que eu acompanhei, junto com a UFGD, o milho, a gente tem o conceito de que a cada 5 anos ele deve estar no sistema de produção. Só que, nesse trabalho que a gente fez, ele precisa sair em alguma situação, porque ele tem uma palha mais persistente do que a soja, por exemplo. Sim. Não sei se nós vamos conseguir tirar a soja do verão. Talvez com sorgo, mas ainda não. Então, você consegue... Por que não? Por que a soja não precisa sair do verão? Porque ela é uma leguminosa, tem baixa relação CN, ela se decompõe mais rápida, ela tem alta relação CN, ela tem muito nitrogênio, então o nitrogênio ajuda a decompor ela mais rápido, me confundi aqui, mas ela se decompõe mais rápido até na próxima safra. Então a soja está numa cultura, é uma cultura que está no verão, temperaturas altas, sua palha degrada mais fácil. Esse é o resultado do trabalho que a gente está fazendo. Então, para ajudar a entender por que a pesquisa briga tanto por rotação de culturas e o agricultor não faz como a pesquisa gostaria que fosse feito. Questão de mercado também, né, doutora? A questão do preço, né? O milho e a soja, elas continuam sendo aí culturas mais atrativas de mercado, né? As empresas como um todo, as instituições se dedicaram à soja e ao milho porque elas são mais... rentáveis, não sei, mas elas estão em qualquer balcão. Sim. Na cooperativa, nas empresas, você vende, você compra soja, você compra adubo, fungicida, inseticida, tudo para soja e milho. Mas se você for plantar, por exemplo, pensando em cobertura de solo, fazer nabo na região mais fria, fazer crotalária na região mais quente, qual herbicida utiliza? São poucos os técnicos que estão preparados e que têm conhecimentos para manejar essas culturas lá no campo. Então, o agricultor cada vez mais precisa saber mais para ter lucro com a sua atividade, porque aqui falando parece fácil, mas no dia a dia, por que ele vai parar de plantar milho se ele já fez o planejamento, depois vai plantar sorgo, depois vai plantar trigo? A cada atividade você tem um problema, a cada 2 você tem 4. Então só pensar em milho e sorgo é uma logística que o agricultor precisa estar articulado com o seu consultor, com sua cooperativa, então não é tão simples assim. Mas dá para fazer e ganhar mais com a mesma operação. Doutora, a sua principal aí recomendação, né, para o produtor que quer chegar aí para a safra, né, para a próxima safra com mais produtividade? Aproveita e regula bem a máquina para colher, perder menos grão no solo, vai ter menos tiguera, vai gastar menos herbicida. Desseque a sua braquiária quando ela estiver numa condição ideal, a quantidade de palha, o teu foco é o plantio, a data de plantio da soja. Então, a pesquisa normalmente, nós trabalhamos no consórcio de milho braquiária não para toda a lavoura. Só que o agricultor aprendeu e daí faz em tudo. Não era para ser assim. Dessecar mais próximo do plantio da soja. Isso dá uma estratégia e logística de choveu, ele desseca. Porque a braquiária precisa gastar as reservas que ela tem nos seus rizomas. Enquanto não chove, ela não gasta tudo isso. Então, chegar mais próximo, valorizar essa palhada que ele tem, e que é uma palhada única, não é palhada de plantas daninhas. Cada consultor vai orientar ele, mas ter cobertura no solo, e aí começa desde a análise de solo, análise química, para saber o que precisa colocar, o agricultor vai ter maior rentabilidade. É ter mais cobertura, não precisa ter o máximo de cobertura. Então, não estou dizendo que todos têm que dessecar mais próximo do plantio da soja. Eu estou dizendo que os nossos resultados de pesquisa mostram que, nesta condição de consórcio milho braquiária, por exemplo, ele pode dessecar mais próximo do plantio da soja, exceto outras coberturas que produzem muita palha e ele quer ter um crescimento inicial da soja muito vigoroso, então ele precisa dessecar com antecedência. E estar planejado, porque quando chove ele quer correr plantar. Então, cuidar na sua quantidade de palha que tem na superfície do solo, combinar isso com a aplicação de herbicidas para limpar a área e entrar na soja
com a lavoura limpa. Doutor, quero te agradecer, mais uma vez, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, principalmente aqui para a nossa região, e já convidá-lo aí para outros bate-papos, esclarecendo e ajudando o produtor rural na sua tomada de decisão. Ok, muito obrigado, estaremos sempre à disposição. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!